Beleza, galera? E aí, beleza? Tranquilo? Tudo na humildade? Hoje agora neste vídeo, nós vamos dar continuidade à nossa série Lendo os Evangelhos. Bom, a região das montanhosas da Judéia já estava espalhada a notícia sobre do nascimento do filho de Zacarias. Foi através de um milagre, uma promessa de Deus já na sua velhice, na velhice de Zacarias. E essa criança, Zacarias disse que ela seria o precursor, não sei falar essa palavra, está certo? Precursor do Messias. E ele servia para aplanar os caminhos do Messias, que iria chegar. Essa notícia também, já tinha notícia de que uma menina de Nazaré, parente de Isabel, já estava grávida do Messias. Ela está casada com José, descendente de Davi, não é? E essa notícia também, no templo de Jerusalém, entre os sacerdotes na cidade de Jerusalém, já corria um pequeno boato assim, sobre aquela visão que Zacarias teve no templo da promessa do nascimento de João Batista. Então, as notícias já estão se espalhando. Agora nós vamos continuar com o nascimento de Jesus Cristo. Finalmente nosso mestre vai nascer, galera. Vai nascer. Vamos analisar aqui Lucas capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos lá. Vamos ver. Lucas, Lucas ele dá todos os detalhes, né? Ele é muito detalhista. Olha como é que ele começa. Ó. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Nossa, quanto detalhe! Quem é César Augusto? Não sei se vocês já estudaram, por exemplo, do Império Romano, não é? Roma tinha começado começou numa cidadezinha chamada Rômula, diz a lenda que foi fundada por Rômulo e Remo. Não, era Rômula, uma cidade que nasceu assim entre as 7 montanhas, os 7 montes, lá onde a gente conhece hoje como Itália. Começou como uma tribo que compartilhavam algo em comum, não é? Acho que a língua dos romanos é o latim. E começou com reis, né? O mais forte da tribo acabava virando o rei de lá, porque dominava as outras tribos e ele era o guerreiro mais forte, virava rei. E os descendentes dele eram os novos reis e tudo mais. E os anos iriam passando, séculos e séculos. Roma acabou virando uma república. Depois acabou isso. Vieram a era dos imperadores, não é? Depois da morte de Júlio César, veio o primeiro imperador, que era César Augusto, não é? Eu não sei qual é o parentesco dele com Júlio César. Ele era alguma coisa, sobrinho, neto, alguma coisa assim. Sei que Júlio César nomeou ele como o novo imperador de... Júlio César era apenas um general, não era um imperador de Roma. Mas ele deu todos os plenos poderes a esse parente dele, que era o César Augusto. Então esse César Augusto virou o primeiro imperador de Roma. Depois eu falo sobre datas em um outro vídeo. Eu vou falar mais sobre Júlio César e também das suas coisas que ele costumava praticar, que eram desprezíveis, né? Nós temos aqui alguns livros de história que nós vamos ler. E o que acontece? Lucas é detalhado. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Essa questão do censo, esse contar, por exemplo, eles queriam, como é que vai cobrar impostos de um império tão grande como o romano, não é? O que faz? Tem que contar o povo, contar quantos são os súditos, quantas pessoas tem em cada cidade, para saber quanto de tributo eles devem pagar. Então, impostos eles devem pagar. Então, acontece que
tinha que contar o povo. Então César Augusto, imperador de Roma, ele lançou um decreto pedindo para contar todo mundo. E Lucas cita isso daqui. Nós, num vídeo separado, nós já vamos falar sobre decretos que aconteciam naquela época. Decretos não, censos. E acontece, versículo 2. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Mais detalhes, realmente, Quirino foi governador da Síria, não nessa época. Mas nós vamos deixar isso para outro vídeo, mas realmente Quirino existiu. Versículo 3. E todos os dias iam... Ué, quem foi que espirrou aqui? E todos os dias iam para a sua cidade natal. Errei, gente, desculpa. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Ou seja, para acontecer esse recenseamento, cada um tinha que voltar para a sua cidade natal, a sua cidade de nascimento. Então, você está morando nessa cidade aqui, mas você nasceu naquela, você é daquela época, aconteceu o censo, volta para a sua cidade que você nasceu, para você poder entrar no censo. Aí tá. Versículo 4. Lucas capítulo 2, versículo 4. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. José, marido de Maria, ele era descendente do rei Davi, tinha linhagem real. E a cidade do rei Davi era Belém, lá na Judeia. Então José, bora, arruma as malas, bota Maria no burrinho, junta as coisas e desce lá da Galileia, de Nazaré da Galileia, desce até lá embaixo na Judeia, perto de Jerusalém, passa por Jerusalém, vai mais um pouquinho para baixo e chega em Belém, por causa do recenseamento. Aí tá, versículo 5. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Versículo 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Como foi muito rápido mesmo, e a cidade já estava lotada por causa desse censo, desse recenseamento, José não conseguiu uma vaga na hospedaria. E acabou que nosso mestre, o rei dos judeus, o rei de toda a humanidade, ele inacreditavelmente nasceu e foi colocado dentro de uma manjedoura. Olha só, de uma manjedoura. Reis nascem e são colocados em berços de ouro, mas o verdadeiro rei de todos nós foi colocado dentro de uma manjedoura. Tá aí. Geralmente quando um rei nasce, tem muita festa no reino, não é? O herdeiro do trono, porque nasceu o herdeiro do trono. O rei recebe muitas pompas, colocado em berço de ouro, faz-se um grande banquete, as pessoas se alegram muito, e é isso que o povo judeu devia estar fazendo agora. Era isso, eles teriam que não pecar. Se eles não tivessem pecado, se eles tivessem estudado as Escrituras profundamente, se não tivessem lacrado seus olhos para enxergar a verdade, eles já estariam o quê? Já louvando essa criança, o rei deles, o rei prometido, tinha que colocar ela para nascer num palácio, tirar Herodes de lá e colocar Jesus lá. Jesus tinha que nascer lá. O povo tinha que estar em muita festa, porque ele é o rei deles. Mas todo mundo cego, se cegou, ninguém viu o nascimento do mestre, do rei de Israel.
e ele acabou nascendo dentro de uma manjedoura. Ninguém viu o nascimento do Messias. Será? Será que ninguém ia ver o nascimento do Messias? Será que ninguém ia louvar o Deus de Israel, o nascimento do Deus de Israel? Vamos ver isso no próximo vídeo. Falou!